Bom, boa noite a todos. Nesta noite, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem manifestar a mais profunda indignação com a aprovação de uma sentença condenatória, desprezando as provas da inocência que nós havíamos juntado ao processo. A sentença, ela é meramente especulativa, ela, como eu disse, despreza as provas da inocência e dá valor ao depoimento prestado pelo senhor Léo Pinheiro na condição de delator informal, sem o compromisso de dizer a verdade e com manifesta intenção de destravar um acordo de colaboração premiada. Eu ressalto que a tese, as provas da defesa foram simplesmente ignoradas. A sentença de 962 parágrafos dedicou 5 parágrafos para a prova que a defesa fez sobre a inocência. Então, aquilo que nós mostramos, que aquele apartamento triplex jamais poderia ter sido dado ao ex-presidente Lula em 2009, porque ele estava comprometido como garantia a um contrato feito com a Caixa Econômica Federal e outras entidades, dando não só a hipoteca deste imóvel, mas dando 100% dos direitos econômicos e financeiros do imóvel a um fundo ligado à Caixa. Esta prova foi simplesmente tratada de forma superficial e claramente sem nenhum interesse pelo juízo, como eu disse, em 5 dos 962 parágrafos da sentença. Ao passo que a sentença dedicou pelo menos 29 parágrafos apenas para transcrever o depoimento do senhor Léo Pinheiro. Então, uma sentença proferida nessas circunstâncias, em circunstâncias em que a defesa, desde o início do processo, demonstrou que o juiz não tinha a necessária imparcialidade, que a defesa mostrou que o processo era uma mera formalidade para uma condenação que já havia sido antecipada em diversos pronunciamentos deste juiz, deste magistrado de Curitiba, que usou do processo para fins de perseguição política, num instrumento que nós sempre chamamos a atenção de todos vocês, que é o uso do lawfare. Hoje essa sentença materializa o lawfare, essa sentença materializa a perseguição política por parte deste magistrado contra o ex-presidente Lula, que submeteu o ex-presidente Lula a inúmeras arbitrariedades e ilegalidades. Há muito tempo vem submetendo o ex-presidente Lula a inúmeras ilegalidades e arbitrariedades. Depois de 3 anos de investigações, com uma devassa na vida do ex-presidente, dos seus familiares, colaboradores, a única coisa que a sentença identificou para dar sustentação a uma condenação pré-anunciada foi o depoimento do senhor Léo Pinheiro, nada mais. E a prova da inocência, como eu disse, foi solenemente desprezada, foi analisada de uma forma superficial e sem a atenção que se esperaria de um magistrado, caso fosse ele imparcial. Então, essas são as primeiras considerações que eu faço a respeito dessa sentença. A sentença também faz referência, ocupa maior espaço ao fazer referência a reportagens jornalísticas do que as provas da inocência que nós, a defesa, apresentamos. Uma sentença proferida nesse cenário, que despreza provas da inocência,
e proferido por um juiz que claramente perdeu a sua imparcialidade há muito tempo, mostra um processo ilegítimo, mostra, mais uma vez, que este processo foi usado para fins políticos. Essas são as primeiras declarações que eu faço, e eu abro a pergunta para que possa esclarecer as dúvidas dos senhores, ressaltando que nós tomamos conhecimento dessa sentença hoje, às 15 horas e 40 minutos, durante uma audiência na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, e tivemos a oportunidade de fazer uma leitura no tempo de transporte entre Curitiba até chegar aqui em São Paulo. Então, ainda há necessidade da defesa fazer uma análise mais detalhada da sentença, mas aquilo que foi possível observar é o retrato do registro que eu fiz aos senhores há pouco. Uma sentença que condena um homem sem prova da culpa, ao contrário, que despreza a prova da inocência. Então, posto isso, eu abro as perguntas e fico à disposição para os esclarecimentos. Não, só um minuto, por favor. Valência, por favor, se nada de você falar, se puder um pouquinho para a sua esquerda, para o microfone. Tem mais? Mais um pouquinho só. Vocês comentaram que o julgamento em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro foi um julgamento motivado politicamente, foi uma perseguição política ao presidente Lula. Vocês acreditam que o julgamento em segunda instância, com os desembargadores de Porto Alegre, também terá motivações políticas? E uma segunda pergunta, vocês acham que o ex-presidente Lula poderá ter o mesmo resultado que teve o ex-tesoureiro João Macarenhas, que foi inocentado por provas insuficientes? Olha, eu gostaria de iniciar a resposta dizendo que, da leitura da sentença, o que se observa é que o juiz aplicou, sem fazer referência expressa, a teoria explacionista do procurador Deltan Dallagnol, porque ele buscou a melhor hipótese, na sua visão, para justificar a condenação. Ou seja, na falta de provas, como foi reconhecido pelo próprio Ministério Público Federal nas suas alegações finais, o juiz, sem fazer referência expressa, aplicou aquilo que o procurador Deltan Dallagnol chama na sua obra, e também fez referência na peça de alegações finais, a teoria explacionista, que simplesmente significa condenação sem prova, condenação com base em argumentos, em explicação. O que é inaceitável, o que é incompatível com a Constituição Federal, com os tratados que o Brasil se obrigou a cumprir e com a legislação. E nós temos feito ao longo do processo o registro das inúmeras violações às quais o ex-presidente Lula foi submetido e também registramos que o sistema recursal, lamentavelmente, até o momento, não foi apto para inibir essas violações. Tanto é que permitiu que um juiz parcial estivesse à frente deste julgamento, a despeito de todas as provas que a defesa apresentou. Então, se esse contexto todo, que inclusive foi levado à ONU em julho do ano passado e ainda aguarda o julgamento da ONU, nós vamos apresentar efetivamente o recurso e sabemos que os nossos fundamentos são irrespondíveis, porque, eu repito, nós temos a prova da inocência, nós temos a prova materializada em documentos, materializada em depoimentos e materializada em outros elementos que foram todos eles levados ao processo. Diante de um quadro como esse, qualquer juiz deste país teria o dever de reconhecer a inocência da pessoa que ele estava julgando. Isso não ocorreu no caso do ex-presidente Lula, em virtude da ausência de imparcialidade
e da aplicação aqui daquilo que nós chamamos de lawfare. Nós esperamos que esse quadro que joga uma página negra na justiça brasileira seja revertido pelas instâncias superiores, a fim de resgatar, inclusive, a confiança de que a presunção de inocência prevista na Constituição vai ser respeitada pelo Poder Judiciário. Tudo bem, doutor? Boa noite. É o Pedro Duran, da CBN. Vocês, durante todo o processo, tentaram vários argumentos contra o juiz Sérgio Moro. A sessão de suspensão, a sessão de parcialidade, até queixa-crime. Foi uma batalha, muitas vezes, pessoal, voltada para ele. Na sentença, ele traz todas essas tentativas de tirá-lo do processo e todas elas negadas. Essa estratégia de lutar contra o juiz Sérgio Moro não deu certo. Não foi vitoriosa. Em nenhum desses pontos vocês conseguiram ter êxito. Para a segunda instância, quando é um grupo colegiado, qual que é a tentativa, qual que é a intenção, qual vai ser a estratégia? Vocês vão manter esse discurso de que Moro é parcial, de que Moro fez perseguição política, ou vão mudar a estratégia já que essa não deu certo? Olha, eu esclareço que eu entendo que você está equivocado. A nossa estratégia jamais foi fazer um enfrentamento pessoal com o juiz Sérgio Moro. A nossa estratégia foi a de levar ao processo provas da inocência do ex-presidente Lula. E nós fizemos isso. Nós levamos a prova. O que nós também fizemos ao longo do processo foi usar dos mecanismos legais, dos mecanismos previstos em lei para impugnar atos arbitrários e atos que, ao nosso ver, demonstram claramente que o juiz havia perdido a necessária imparcialidade para estar à frente do julgamento. Então, sintetizando, eu discordo da sua afirmação e digo que a estratégia jamais foi de um enfrentamento com o juiz. A estratégia da defesa foi a de mostrar a inocência do ex-presidente Lula e nós fizemos isso. Fizemos de forma irrespondível, é a prova que está nos autos e nós temos certeza de que essa inocência será reconhecida em alguma instância recursal, porque não é possível condenar alguém sem provas, sem qualquer elemento que possa indicar a culpa. Boa noite. Não, antes só eu gostaria de completar, na verdade não há nada pessoal, e sim há claras e cristalinas violações grosseiras de direitos humanos, de garantias fundamentais do presidente Lula, e cada vez que houver uma violação, nós recorreremos. O número de recursos é proporcional ao número de violações. Paulo Itatiaia, qual vai ser a base para o recurso? A base para o recurso vai ser a prova da inocência que nós fizemos de uma forma cabal, indiscutível. A prova da inocência, ela está, como eu disse, materializada, primeiro, no fato de que este apartamento jamais esteve sob a disponibilidade de Léo Pinheiro para entregar ao ex-presidente Lula. Se Léo Pinheiro quisesse sustentar essa tese para agradar a Procuradoria e para agradar ao próprio juiz, ele teria que ter mostrado um recibo de depósito em uma conta específica da Caixa Econômica Federal, que está expressamente indicada no contrato firmado entre a OAS, a Caixa Econômica Federal, dentre outras entidades. Eu faço um registro importante aqui, porque a imprensa, no dia que nós apresentamos as nossas alegações finais, divulgou uma nota da Caixa Econômica Federal querendo desacreditar os nossos fundamentos. Só que aquela nota da Caixa, eu peço a todos vocês que revisitem a nota da Caixa diz, primeiro, ela confirma a operação feita com a OAS. Segundo, ela diz que ela recebeu, dentre outras garantias, a hipoteca. Então, o que significa? Alguém perguntou para a Caixa se, dentre outras, também estava ali englobado a cessão dos direitos econômicos e financeiros?
Terceiro, a Caixa diz que o imóvel jamais esteve indisponível para venda. Isso é uma verdade. Tanto é que mostra que o fato de estar disponível para venda é compatível com aquilo que nós mostramos, que é o fato de que 100% dos recebíveis estavam voltados à Caixa. Então só poderia estar livre para venda. O que não aconteceu foi a Caixa ter recebido 100% dos valores desse imóvel para que ele pudesse estar disponível para a transferência da propriedade a uma pessoa, a um terceiro. É isso que nós mostramos e é isso que o senhor Léo Pinheiro, a Caixa Econômica Federal, ninguém conseguiu mostrar nada em sentido contrário, porque essa é a mais absoluta verdade dos fatos. É a mais absoluta demonstração de que este imóvel jamais foi destinado, jamais foi entregue, jamais foi transferido ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares. A relação existente com o edifício Marcantábrico, que hoje se chama Solares, ela se remonta a 2005, quando Dona Marisa adquiriu uma cota da Bancop. Dona Marisa pagou por essa cota de 2005 a 2009 e depois, em 2009, ela não aderiu aos termos, à proposta financeira da OAS. Então, a Dona Marisa tinha um crédito em relação à Bancop. E a Dona Marisa, em 2005, ela cobrou na justiça, 2015, desculpa, cobrou na justiça esse crédito que ela tinha e continua tendo em relação à Bancop, porque ela fez pagamentos da Bancop. Então vejam, se a acusação diz, qual é a acusação? Que a cota Dona Marisa teria pago valores com base na cota em relação a uma unidade padrão, mas que a família teria recebido um triplex e, portanto, a OAS teria suportado a diferença desse chamado upgrade. Só que Léo Pinheiro, para sustentar essa acusação, repito, ele teria que ter demonstrado que pagou a Caixa Econômica Federal. E essa demonstração jamais foi feita, porque ela jamais ocorreu, porque esse apartamento é da OAS e 100% dos direitos econômicos e financeiros continuam pertencendo à Caixa Econômica Federal. E isso foi, inclusive, reconhecido pelo administrador judicial responsável pela recuperação judicial da OAS, que declarou em 2015, em juízo, que este imóvel pertence à OAS e que os seus recebíveis estão comprometidos com o fundo ligado à Caixa Econômica Federal. Então, em síntese, a prova da inocência é a base do recurso que será interposto contra esta decisão, contra esta condenação sem prova e que despreza a prova da inocência. Opa, sou Paulo, do Brasil 247. Eu gostaria que o senhor comentasse 2 parágrafos que estão aqui na sentença. Agora um deles saiu da minha tela, mas eu vou tentar fazer de memória, que estava lendo aqui. No parágrafo 2, 3, 4, estamos falando de delação premiada, né? Justamente, que é a base de tudo, né? No parágrafo 2, 3, 4, o juiz Sérgio Moro escreve: a colaboração é sempre voluntária, ainda que não espontânea. Já é uma coisa que tem uma ambiguidade aí no que nós estamos falando, né? E no 240, ele fala assim: a única ameaça contra os colaboradores é a lei. Ou seja, não há coerção ilegal. Nós estamos exatamente falando de como é que se produz isso que nós estamos vendo aí, é o principal depoimento que se apoia a denúncia. Queria que o senhor falasse um pouco disso, como é que é essa delação, como é que é isso, a importância disso aí. Perfeito. É importante primeiro registrar que os principais delatores da Lava Jato depuseram nesta ação penal que hoje foi sentenciada. Então, aqueles ex-diretores da Petrobras, ex-gerentes, todos eles depuseram nesta ação. E, a despeito da coação, de terem prestado, de terem firmado um acordo de delação premiada, enquanto estavam presos, ainda que no momento da homologação alguns deles não mais estivessem, nenhum deles
fez qualquer acusação contra o ex-presidente Lula. Nenhum deles confirmou a acusação contra o ex-presidente Lula. Então veja, a despeito do cenário em que colhida a delação premiada, o cenário de coação, porque essas pessoas estavam presas, nenhuma delas fez nenhuma acusação contra o ex-presidente Lula. O que disseram? O que disse Paulo Roberto Costa? Jamais tive intimidade com o ex-presidente Lula. Jamais fiz uma reunião a sós com o presidente Lula. Eu sempre fiz reuniões institucionais e tratei de temas institucionais. Na mesma linha, Nestor Severo, dentre outros. Então, isso só vem a confirmar que o juiz precisou utilizar do depoimento de um delator informal, de um delator que ainda busca os seus benefícios, para justificar hoje esta condenação. Leia-se e releia-se a sentença. Não há um único elemento aqui a justificar esta condenação. O que existe é a referência ao depoimento de Léo Pinheiro e a aplicação da teoria explacionista, que jamais poderia ter ocorrido. Me permitam também um complemento, que essa questão da Petrobras, que é tratada, explorada na sentença, o juiz também impediu que a defesa pudesse usar de depoimentos que foram coletados na ação penal conexa, que é aquela ação que trata do suposto imóvel para a construção do Instituto Lula. Naquela ação penal foram colhidos depoimentos de ex-membros do Conselho de Administração, foram colhidos depoimentos de banqueiros que fizeram auditoria na companhia em 2010, por ocasião daquela oferta pública de ações, dentre outras. É evidente que esses depoimentos, eles reforçam a inocência, reforçam a prova da inocência, mas foram desprezados pelo juiz. Os senhores vão ler aqui na sentença referência a nomeações de diretores da Petrobras. Só que essas referências são referências incompatíveis com a realidade, porque, por exemplo, o senhor Jorge Gerdau, que participou do Conselho de Administração da Petrobras durante os governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma, afirmou de forma categórica que a nomeação de Paulo Roberto Costa, de Nestor Severo, de Renato Duque, dentre outros diretores, ocorreu por escolha do Conselho de Administração, que é o órgão competente para eleger diretores da companhia. E mais, ocorreu com base no currículo que eles ostentavam, que mostrava que eram funcionários longevos e com capacidade técnica. Então, esse cenário que está materializado, por exemplo, nesse depoimento, que o juiz se recusou a juntar ao processo, ele colide frontalmente com a tese que ele coloca aqui na sentença, de que o ex-presidente teria nomeado esses diretores para a prática de atos ilícitos. Primeiro que não é o presidente da República que nomeia. Isso ocorria sim, ocorria até 2002, quando houve uma reforma, até 99, e entrou em vigor em 2002, quando houve uma reforma no Estatuto da Petrobras, e os diretores da companhia são, a partir de 2002, eleitos pelo Conselho de Administração da empresa, e assim ocorreu com relação a todos os diretores que foram aqui indicados na sentença. E todos eles, repito, conforme depôs Jorge Gerdau, dentre outros conselheiros, escolhidos com base em capacidade técnica, e não com base em alguma escolha ou com base na vontade do ex-presidente Lula. Boa noite, Ricardo Rodrigues, da agência Rádio Web. Eu queria saber se vocês já conversaram com o ex-presidente Lula, como ele recebeu essa notícia, se vocês já falaram com ele, e também sobre a questão da data da sentença, um dia após a reforma trabalhista ser aprovada no Senado, e o fato também de alguns veículos já terem texto pronto para a condenação, se isso tem a ver com toda aquela questão do lawfare que vocês têm citado nos últimos meses.
Como eu disse, eu tomei conhecimento dessa sentença durante uma audiência e me desloquei de Curitiba para cá até, enfim, foi o tempo que eu tive para analisar a sentença. Eu tive uma conversa muito rápida com o ex-presidente Lula, que está bastante sereno, mas como qualquer pessoa que é condenada sem provas, que é condenada a despeito de ter feito a prova da sua inocência, existe uma indignação natural que é a condenação, uma pessoa condenada diante desse quadro, repito, não só em que a acusação não se desincumbiu do seu ônus de provar a acusação, mas quando a defesa fez a prova da inocência. Então, esse é o cenário, por hora, que eu tenho e por hora, enfim, que eu posso aqui retratar. Mas em relação à data também da sentença e o fato de terem texto pronto e a questão do lawfare, que o senhor pode comentar sobre isso? Sim, pode explicar? A Veja já tinha um texto pronto para condenação, né? Isso ficou exposto hoje, né? Já estava com o texto pronto. Veja, como eu disse, eu tive muito pouco tempo para me inteirar a respeito dos fatos. Afinal de contas, inclusive na própria decisão de ciência, vocês vão ver lá, ciência às 15 horas e 40 minutos, durante a audiência. E foi o tempo que eu tive para me deslocar e estar aqui com os senhores nesse momento. Então eu não tive condições, efetivamente, de fazer uma análise detida de tudo aquilo que aconteceu. Então, depois de fazer essa análise, eu posso voltar a fazer comentários mais específicos, mas por hora não tenho condições de fazer. Doutor Maria Tereza Cruz, da Rádio Brasil Atual, tem um pouco a ver também com esses elementos da sentença. O senhor, desde o início, está refutando, óbvio, né, como defesa, a sentença do Moro, mas em algum momento o senhor mencionou ilegalidades. Aí, do aspecto jurídico, eu queria que o senhor mencionasse pontualmente quais foram essas ilegalidades. Olha, primeiro, o fato da sentença ter sido prolatada por um magistrado que claramente havia perdido a sua imparcialidade. Então, é o pressuposto de validade de qualquer decisão judicial é que ela seja proferida por um juiz imparcial. E aqui nós mostramos, nós fizemos, nas exceções de suspeição, enfim, nos instrumentos jurídicos que nós utilizamos, nós fizemos a prova de que o juiz havia perdido esta imparcialidade, a necessária imparcialidade. Segundo, nós mostramos que houve cerceamento de defesa. Ao longo de todo o processo, nós pedimos a realização de diversas provas documentais, periciais, dentre outras, e que foram manifestamente desprezadas e expressamente negadas pelo juiz. Nós mostramos aqui também, e consideramos como ilegalidade, um juiz basear a sua sentença fundamentalmente no depoimento de um corréu, no depoimento de uma pessoa que não está obrigada a dizer a verdade, que não está compromissada sequer formalmente com uma delação premiada e que vai a juízo interessada em destravar o seu processo de delação e que faz uma narrativa absolutamente incompatível com a prova dos autos e com a realidade dos fatos. E há outras ilegalidades também aqui presentes que nós certamente vamos demonstrar, vamos esmiuçar no momento processual adequado, mas o que eu posso ressaltar neste momento é que só a análise feita nesse curto período de espaço entre o recebimento da sentença e este momento já é suficiente para dar essa clara indicação de que a sentença afronta a Constituição Federal, afronta os tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir e afronta a lei brasileira. É uma sentença, portanto, ilegítima e que nós acreditamos que será revertida em algum momento. É importante ressaltar que essa sentença, segundo o nosso comunicado já feito à ONU, segundo manifestações internacionais já
identificadas, ela será efetivamente escrutinada por toda a comunidade jurídica nacional e internacional, que vai também mostrar, reconhecer aquilo que hoje nós estamos aqui afirmando. É importante lembrar que ao longo desse processo nós tivemos contato com alguns dos maiores juristas do mundo e todos eles reconheceram que a forma como estava se desenvolvendo o processo era uma forma ilegítima, era uma forma que não é compatível com as regras internacionais de direito. Eu cito como exemplo o professor Luigi Ferraioli, que fez uma declaração pública no Parlamento de Roma, reconhecendo que este processo era um processo ilegítimo, era um processo que constrangia a comunidade jurídica internacional. Ele disse naquela oportunidade que ele, há 50 anos atrás, junto com a Fundação Bassi, estava de olho no Brasil por conta das arbitrariedades e ilegalidades ocorridas durante o regime militar. E que 50 anos depois, este processo do ex-presidente Lula chamava novamente a atenção dele e das entidades jurídicas às quais ele é vinculado. Então, esses são alguns exemplos importantes para reforçar aquilo que hoje nós, da defesa, estamos aqui expondo. Boa noite, doutor. José, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer um questionamento sobre uma das justificativas que o juiz Sérgio Moro usa na sentença para condenar o ex-presidente Lula são o que ele chama de contradições dos depoimentos do ex-presidente. Ele diz, em um dos momentos, que no interrogatório policial, Lula sugeriu que um dos motivos pelos quais ele teria decidido não ficar com o triplex é que a dona Maísa, em sua segunda visita, teria constatado que não teriam feito qualquer reforma. Aí, abre aspas, Moro dizendo, fica difícil conciliar essas declarações com a prestada em juízo de que José Delmário Pinheiro Filho sequer teria informado que faria uma reforma no imóvel. Aí, em outro momento, parágrafo 475, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa haviam desistido da aquisição do imóvel em fevereiro ou agosto de 2014, por qual motivo a nota do Instituto Lula afirma que ela, em 12 de 12 de 2014, estaria ainda avaliando se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis? Queria que o senhor comentasse, por favor. Certo, eu começo comentando pelo fim. Veja que a conclusão do juiz não é uma afirmação, é uma pergunta. Então, ou seja, ele parte de hipóteses e de meras especulações para justificar a condenação. Então, esse trecho que o senhor leu é um trecho absolutamente pertinente para mostrar isso que nós estamos aqui afirmando. Quer dizer, ele transfere o ônus probatório ao acusado, porque diz que o depoimento não seria totalmente compatível. E dois, ele pergunta por qual motivo não teria ocorrido o evento citado. Então, efetivamente é um cenário de especulação, é um cenário que não se sustenta em nenhuma prova, repito, que tenha sido colhida ao longo do processo e que colide frontalmente com a prova da inocência que nós apresentamos. Eu gostaria de reiterar que das provas que nós apresentamos, provas categóricas, documentais, irrespondíveis, o juiz dedicou 5 de 962 parágrafos para analisar. Esta situação é suficiente para confirmar tudo aquilo que eu estou afirmando. Gente, se eu lembrar também que essa resposta ao Sérgio Moro pode ser facilmente encontrada em qualquer livro de direito cooperativo. Se ele comprar um, ele vai encontrar a resposta. Gente, tem mais 2 pessoas inscritas. Quantos mais querem? Porque eu acho que já está se estendendo um pouco. Mas, tem mais? Então, são 2 aí, 2, 4. Tá bom? E aí, Luísa, Agricultura, eu sou minha. Luísa.
recebeu a notícia, então, deixa eu entender, o senhor estava reunido com o juiz Sérgio Moro ou o senhor só estava em Curitiba, lá no Tribunal Criminal? Isso eu queria entender. Hoje foi marcada e foi realizada uma audiência relativa à ação conexa, que é aquela ação em que o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de ter recebido um suposto imóvel jamais recebido para a sede do Instituto Lula. Então, hoje foram coletados 4 depoimentos lá em Curitiba referentes a esta outra ação penal. Então, o juiz deu ciência à defesa da prolação desta sentença ao final da audiência. Como eu disse, está registrado lá, 15 horas e 40 minutos, foi o momento em que, encerrada a audiência daquele outro processo, ele entregou a mim a cópia desta decisão, dando conhecimento de que ela havia sido proferida. Me parece até que, nesse momento, muitos veículos de imprensa já tinham a sentença, já estavam repercutindo, mas eu tomei conhecimento realmente nesta hora que eu acabei de mencionar. Eduardo, jornalista da TV Brasil. O ex-presidente Lula é réu em pelo menos outros 4 processos, um deles em Curitiba. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito desses outros processos e se tem um temor por uma nova condenação nesse processo que corre em Curitiba. Boa noite. Não, a situação de todos os processos e investigações é exatamente a mesma deste caso do triplex. As acusações que foram feitas são acusações também especulativas, baseadas em meras hipóteses, em meras suposições dos acusadores. E veja, em relação a essa ação que eu estava hoje, por exemplo, do imóvel do Instituto Lula, até os acusadores reconhecem que este imóvel jamais foi entregue, tanto é que o Instituto Lula hoje funciona e sempre funcionou no mesmo endereço que é na rua Pouso Alegre e não na rua Aberbeck Brandão. Então, não há nenhum receio, a mesma situação de absoluta falta de prova que se verificou nesta ação do triplex é o que se verifica nos demais casos. É importante lembrar que essas acusações começaram a ser formuladas, começaram a ser veiculadas a partir de 2016 e são acusações que fazem parte, enfim, de uma perseguição contra o ex-presidente Lula, tentando avaliar não uma conduta dele, mas o governo que ele fez. A própria sentença hoje proferida pelo juiz Sérgio Moro pretendeu fazer análise de conduta do ex-presidente Lula enquanto governante, situação que é absolutamente estranha à função dele como juiz. Não cabia ao juiz Sérgio Moro fazer qualquer análise em relação ao ex-presidente Lula e a subordinados dele à época do governo, porque essa é uma análise política, essa é uma análise que é estranha ao objeto da ação e só reforça o julgamento de natureza política que foi realizada aqui por meio dessa sentença. Leiam os senhores vão identificar parágrafos, como eu disse, de análises políticas, de análises morais, que não estão ao alcance nem do juiz Sérgio Moro, nem de qualquer outro magistrado. Boa noite, César, jornalistas livres. A sentença faz, queria um comentário, por favor. A sentença faz referência a escutas telefônicas em que se menciona o chefe, a madame. Eu queria um comentário, por favor, a respeito disso. Olha, as escutas telefônicas, elas foram
fazem parte de um capítulo de violações e arbitrariedades cometidas contra o ex-presidente Lula e seus familiares e até nós, os seus advogados. É preciso lembrar que a decisão ou as decisões do juiz Sérgio Moro que autorizaram essas escutas são decisões que não encontram respaldo na lei, são decisões que foram proferidas num cenário em que até a defesa foi bisbilhotada, teve o seu principal ramal, o principal ramal do nosso escritório foi também grampeado, e aqui ele busca, inclusive na sentença, trazer novas justificativas, porque esses fatos chocaram a comunidade jurídica nacional e internacional. Não foi por outro motivo que o juiz Sérgio Moro, nessa sentença, também volta a esses temas, porque são temas que configuram claras arbitrariedades. Isto não seria aceito em nenhum país. O fato de ele ter grampeado advogados e divulgado conversa entre cliente e advogado é algo absolutamente reprovável, incompatível com a Constituição, com as regras internacionais e que, repito, jamais seria aceita em nenhum país. É preciso lembrar que o único precedente que se tem a respeito de um tema como esse foi de um juiz espanhol que grampeou uma conversa entre o advogado e o seu cliente no estabelecimento penitenciário e foi afastado de suas funções por 11 anos. Então, este caso realmente mostrou um capítulo à parte das arbitrariedades praticadas. E no tocante ao conteúdo das interceptações, nenhuma conversa mantida entre o ex-presidente Lula e interlocutores, ou entre terceiros e seus interlocutores, confirma o básico aqui. Qual é a acusação aqui? Vamos repetir, a acusação é que o ex-presidente Lula recebeu a propriedade de um apartamento triplex no Guarujá e que este imóvel foi comprado através de recursos ilícitos provenientes de 3 contratos firmados entre a Petrobras e a OAS. Essa é a acusação que foi apresentada pelo Ministério Público. Primeiro, onde está a prova de que algum recurso proveniente de 3 contratos firmados entre a Petrobras e a OAS foram usados pela OAS para a aquisição desse triplex? Onde está a prova? Aqui não está, na sentença não está. Segundo, onde está a prova de que o ex-presidente Lula recebeu este apartamento triplex em 2009? Aqui não está. Aliás, a sentença não fala nem como, nem de que forma ele teria recebido. Porque não existe. A sentença ela não muda a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é incompatível com esse material de 962 parágrafos que parte de hipóteses, parte de suposições e de um depoimento absolutamente comprometido. Então, repetindo, nenhuma conversa interceptada serviu para comprovar, para dar veracidade à acusação, porque os elementos que eu apresentei que sustentam a acusação não se sustentam com base em nenhuma referência, em nenhuma conversa interceptada. Nelson, da Rádio Nacional, queria que você comentasse um trecho da sentença do Moro, que fala que haveria a necessidade de prisão preventiva do Lula, porque ele poderia destruir provas, oferecer testemunhas, mas que ele não faria isso por ser ex-presidente, por risco de causar comoção nacional. Olha, é uma afirmação claramente de teor político, porque se ele tivesse algum elemento concreto, ele não pode julgar A ou B por ser ex-presidente da República ou não. Então, esta sentença e essas afirmações fazem parte do contexto político. Qual é a prova de que o ex-presidente teve qualquer atuação que ensejaria qualquer medida cautelar? Nenhuma. Mais uma vez, ele se refere ao depoimento de Léo Pinheiro. Mais uma vez, ele se baseia em declarações de Léo Pinheiro coletadas sem o compromisso da verdade, jamais confirmada por qualquer outro depoimento ou qualquer outra prova. Então, essa é uma afirmação apenas com um
objetivo de alcançar manchetes, de macular a imagem e a honra do ex-presidente Lula e de potencializar o espetáculo midiático penal que se transformou esse processo. A última pergunta. Sou Hermínio Porto, dos Jornalistas Livres. Sobre o parágrafo 959 e 960, o juiz Sérgio Moro ele fala que caberia cogitar a decretação da prisão cautelar do ex-presidente Lula. Só que ele disse que isso geraria alguns traumas. Esses traumas, a qual ele mesmo se refere, seria um reconhecimento do impacto político que isso poderia ter, e aí o Moro assume que ele faz esse tipo de análise política e conjuntural da sentença que ele dá, ou simplesmente ele também demonstra que ele se sente inseguro de decretar a prisão de uma pessoa sem ter provas suficientes para isso. Obrigado. Primeiro, eu acho que é o reconhecimento da própria fragilidade da fundamentação da sentença. E segundo, porque efetivamente o juiz Moro privou o ex-presidente Lula da sua liberdade no dia 4 de março de 2016 por um meio absolutamente ilegítimo, que foi aquela condução coercitiva decretada sem que o ex-presidente tivesse se negado a prestar qualquer depoimento e sem, portanto, o requisito previsto em lei. Então, aquela privação da liberdade por cerca de 6 horas, usando de um instrumento sem qualquer base legal, porque ausente a hipótese da condição coercitiva, configura uma das inúmeras arbitrariedades praticadas aqui neste processo e que inclusive fazem parte do comunicado que nós levamos à ONU em julho do ano passado. Então, eu penso que esse parágrafo ele decorre desta constatação de que já houve graves violações praticadas contra o ex-presidente Lula e diante da própria fragilidade da sentença e de sua fundamentação. Quando vai ser interpretado? Comentando, na verdade, essa pergunta, acho que aqui, mais uma vez, fica demonstrada a falta de imparcialidade e de independência desse juízo, quando não consegue simplesmente julgar e aplicar a lei e se baseia em fatores externos. Mais uma vez, tudo que foi dito, tudo que foi comunicado ao ONU no julho de 2016 e comprovado cabalmente através dessa peça de ficção que é a sentença. Você pode falar quando deve ser interpretado? Nós vamos, na verdade, agora analisar a sentença, identificar qual é o meio de consignação adequado. Então, repetindo, nós vamos, a partir de agora, fazer uma análise criteriosa da sentença, identificar qual ou quais os meios de impugnação cabíveis e, tão logo tenhamos esta decisão, tenhamos essa definição, aí isso será, mais uma vez, levado a público, mas certamente a sentença será impugnada e de todas as formas juridicamente cabíveis e compatíveis com o absurdo que ela revela. Boa noite a todos e obrigado pela presença.